Ela foi humilhada na entrevista de emprego, mas a vida dá voltas. Larissa sempre foi uma mulher batalhadora. Desde muito jovem, aprendeu que a vida não lhe daria nada de mão beijada. Cresceu em um bairro simples, onde as casas se misturavam, com pequenos comércios de família, e as ruas, muitas vezes esburacadas, refletiam a falta de atenção do poder público. Sua mãe trabalhava como costureira em casa, atendendo clientes do bairro, para conseguir sustentar Larissa e os dois irmãos mais novos. O pai, pedreiro, era um homem honesto, mas o trabalho braçal e pesado o deixava exausto ao final do dia, e o dinheiro quase nunca era suficiente. Ainda adolescente, Larissa ajudava a mãe nos afazeres e também buscava fazer pequenos bicos para colaborar com as despesas da casa. Sempre estudiosa, ela acreditava que a educação seria a chave para mudar o rumo de sua vida. Gostava de livros, passava horas na biblioteca comunitária e sonhava com um futuro em que pudesse se vestir bem, andar em escritórios modernos e ser respeitada por suas ideias. Mas a realidade era bem mais dura do que seus sonhos. Ao terminar o ensino médio, Larissa não conseguiu ingressar imediatamente em uma universidade, porque precisava trabalhar. Começou como atendente em uma pequena loja de roupas, onde aprendeu a lidar com clientes e desenvolveu um senso de organização e responsabilidade. Apesar disso, a remuneração era baixa e os horários exaustivos. Ainda assim, ela não desistia. Estava sempre procurando novas oportunidades, enviando currículos, acreditando que um dia teria sua chance de mudar de vida. Foi em uma dessas buscas que encontrou o anúncio de uma grande empresa de consultoria, localizada no centro da cidade. A vaga era para assistente administrativa, e os requisitos pediam habilidades que Larissa sabia possuir: organização, domínio básico de informática e vontade de crescer. O salário era muito superior ao que recebia na loja, e havia benefícios que poderiam realmente transformar sua vida e a de sua família. Ela passou noites preparando seu currículo, revisando cada detalhe, pedindo ajuda a um amigo para formatar o documento de forma mais profissional. Também passou horas pesquisando sobre a empresa, seus valores, sua história. Imaginava-se dentro daquele escritório, sentada diante de um computador moderno, trabalhando com planilhas, lidando com documentos importantes. Era como se aquele anúncio tivesse sido feito para ela. No dia da entrevista, Larissa acordou mais cedo do que de costume. Preparou sua melhor roupa, uma calça social preta, uma blusa branca e um sapato que já havia perdido o brilho, mas ainda transmitia seriedade. Prendeu o cabelo em um coque simples e discreto e maquiou-se levemente, apenas para parecer mais confiante. Ao se olhar no espelho, respirou fundo. Hoje pode ser o primeiro dia da minha nova vida, pensou. Chegou ao prédio da empresa com antecedência. Era um edifício imponente, com recepção elegante e pessoas vestidas formalmente entrando e saindo com pressa. Larissa se sentiu pequena diante daquele cenário, mas não deixou que a insegurança a dominasse. Entregou seus documentos na recepção e aguardou na sala de espera, onde outras pessoas igualmente bem vestidas mexiam em seus celulares ou folheavam currículos. Enquanto esperava, Larissa observava cada detalhe: os quadros nas paredes, a limpeza impecável, a forma como os funcionários se cumprimentavam com profissionalismo. Queria tanto fazer parte daquele mundo que o coração parecia bater mais rápido. Finalmente, seu nome foi chamado. Acompanhada por uma recepcionista, entrou em uma sala ampla, com uma grande mesa de vidro e 3 pessoas sentadas do outro lado, 2 homens e uma mulher. Eram os recrutadores responsáveis pela seleção. Todos estavam muito bem vestidos, com olhares firmes e uma postura que intimidava. "Bom dia, Larissa de Souza, certo?" perguntou a mulher sem sorrir. "Sim, bom dia."
respondeu Larissa, tentando parecer confiante. Logo as perguntas começaram. Inicialmente, perguntaram sobre sua experiência anterior, sobre as funções que desempenhava na loja, sobre seus conhecimentos em informática. Larissa respondeu da melhor forma possível, destacando sua dedicação, seu aprendizado rápido e sua vontade de crescer. Mas à medida que a entrevista avançava, o tom das perguntas mudou. Um dos homens, que parecia ser o mais severo, inclinou-se para a frente e disse em tom irônico: "Vejo aqui que você só trabalhou em uma loja de bairro. Acha mesmo que essa experiência tem algo a acrescentar em uma empresa como a nossa?" Larissa engoliu seco, mas respondeu com firmeza: "Sim, acredito que sim. Aprendi a lidar com clientes exigentes, a organizar mercadorias e documentos e a manter disciplina e comprometimento mesmo em condições difíceis." O homem arqueou a sobrancelha, como se não tivesse se convencido. A outra recrutadora, uma mulher de voz firme e fria, disparou outra pergunta. "E sua formação acadêmica? Não vejo faculdade no seu currículo. Como pretende competir com candidatos que já têm diploma?" Larissa respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. "Ainda não consegui ingressar na faculdade, mas é meu objetivo. Estou economizando para iniciar o curso de administração e acredito que, com uma oportunidade de trabalho como essa, poderei conquistar esse sonho." Houve um silêncio constrangedor. Os três recrutadores se entreolharam e então começaram a trocar comentários como: "Se Larissa não estivesse ali. Não sei se vale a pena investir em alguém tão inexperiente", disse o homem mais velho, folheando o currículo com desdém. "Ela até parece esforçada, mas falta base", respondeu a mulher, olhando para Larissa como quem avalia um objeto. Larissa sentiu o rosto queimar. Tentava manter a postura, mas era impossível não perceber que estava sendo diminuída. De repente, o homem mais jovem, que até então permanecia em silêncio, riu de forma sarcástica. "Com todo respeito, Larissa, mas você acha mesmo que pode se adaptar ao ritmo de uma multinacional? Trabalhar em loja de bairro não é exatamente um grande diferencial." Aquela frase foi como uma facada. Larissa sentiu os olhos marejarem, mas respirou fundo para não chorar na frente deles. Ainda tentou responder algo, dizendo que estava disposta a aprender, mas percebeu que não a levavam a sério. A entrevista terminou de forma seca. Disseram que entrariam em contato, mas Larissa sabia, no fundo, que não havia nenhuma chance. Ao sair da sala, caminhou pelo corredor com a cabeça baixa, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Quando chegou à rua, não conseguiu mais se conter. Encostou-se em uma parede e chorou, sentindo o peso da humilhação. Tudo o que havia preparado, toda a esperança que havia depositado naquele dia, parecia ter sido destruído em poucos minutos. Sentia-se pequena, inferior, como se seus sonhos fossem tolos, mas, mesmo em meio às lágrimas, algo dentro dela não se quebrou. Havia dor, sim, havia vergonha e indignação, mas havia também uma chama, ainda frágil, que se recusava a apagar. Larissa sabia que aquele não poderia ser o fim da sua história. Larissa voltou para casa naquele dia, com os olhos vermelhos, tentando esconder da mãe e dos irmãos a tempestade que carregava dentro de si. A mãe percebeu que havia algo errado, mas Larissa apenas disse que a entrevista não tinha dado certo. Não tinha coragem de contar como fora humilhada. Não queria que sua dor se transformasse em pena para os outros. Naquela noite, deitada em sua cama simples, encarando o teto manchado de umidade, as palavras ditas pelos entrevistadores ecoavam como um disco riscado em sua mente. "Inexperiente, não tem base, acha mesmo que pode se adaptar?" Quanto mais repetia aquelas frases, mais se sentia pequena. Pensou em desistir, pensou em aceitar que talvez sua vida fosse limitada àquele bairro, àquela realidade. Mas havia algo que a impedia de ceder totalmente.
o olhar da mãe, cansado e ainda assim cheio de esperança, e os irmãos pequenos que haviam como exemplo. Se eu desistir, eles também vão acreditar que não há saída, pensou. Essa consciência foi como um fio de força que a manteve em pé nos dias seguintes, determinada a não deixar que a humilhação fosse seu ponto final. Larissa decidiu transformar a dor em combustível. Começou a passar mais tempo na biblioteca, estudando livros de administração, informática e até inglês básico. Usava computadores públicos para fazer cursos gratuitos online. Era cansativo, muitas vezes solitário, mas cada novo aprendizado fazia sentir que estava construindo, pouco a pouco, um caminho. Os dias na loja de roupas continuavam duros. O salário mal cobria as contas, e ainda havia clientes que a tratavam com desprezo. Mas, ao contrário de antes, Larissa passou a observar cada detalhe do trabalho de forma diferente. Anotava tudo o que aprendia sobre controle de estoque, organização, de caixa, atendimento. Era como se transformasse aquela experiência, que antes parecia insignificante, em uma fonte de conhecimento. Certa tarde, enquanto atendia uma cliente habitual da loja, uma senhora elegante, que sempre aparecia bem vestida e de fala doce, Larissa comentou casualmente que estava estudando administração por conta própria. A mulher se mostrou surpresa e elogiou sua dedicação. Dias depois, voltou à loja apenas para levar a Larissa um folheto sobre um curso técnico gratuito oferecido por uma ONG. Aquilo parecia uma oportunidade enviada pelo destino. Larissa correu atrás, fez sua inscrição e foi aceita. Durante meses, dividia seu tempo entre o trabalho, a casa e o curso. Dormia pouco, mas sua mente fervilhava de novas ideias. Descobriu que tinha facilidade em compreender planilhas, em organizar informações e até em apresentar pequenos trabalhos em grupo. No entanto, o caminho não foi livre de quedas. Muitas vezes sentiu-se exausta e duvidou de si mesma. Houve dias em que pensou em largar o curso para descansar, mas sempre lembrava da entrevista, do riso sarcástico, da sensação de ser tratada como alguém invisível. Nunca mais quero sentir aquilo, dizia a si mesma. Essa lembrança a impulsionava. O curso terminou e Larissa recebeu seu certificado. Não era uma graduação, mas era algo concreto que podia colocar em seu currículo. Com ele em mãos, voltou a procurar empregos. Ainda enfrentou recusas, ainda recebeu olhares desconfiados, mas pouco a pouco começou a perceber mudanças. Agora tinha mais confiança nas entrevistas, conseguia falar sobre suas habilidades com segurança. Foi em uma dessas tentativas que conseguiu uma vaga como auxiliar administrativa em uma pequena empresa familiar. O salário ainda não era alto, mas já representava um avanço. Lá, teve contato com relatórios, documentos contábeis e rotinas de escritório que a aproximavam do mundo profissional que sempre sonhara. Seu chefe, um homem simples e justo, logo percebeu sua dedicação e passou a confiar em suas tarefas. Larissa se destacava não apenas pela competência, mas também pela humildade em aprender. Ficava depois do expediente, sempre que possível, para compreender melhor os sistemas usados na empresa. Com o tempo, foi conquistando mais responsabilidades. Organizou arquivos que estavam em completo caos. Criou planilhas que facilitaram o trabalho da equipe e sugeriu melhorias que reduziram custos. Sua capacidade de enxergar soluções onde ninguém mais via chamava a atenção. Ainda assim, dentro dela, havia uma ferida aberta. Sempre que se lembrava daquela entrevista, sentia um aperto no peito. Não queria apenas sobreviver ou crescer lentamente. Queria provar a si mesma e ao mundo que era capaz de ir além do que haviam lhe dito. Foi nesse período que conheceu Patrícia, uma colega de trabalho que havia estudado em uma faculdade particular e sonhava em abrir seu próprio negócio. As duas se tornaram amigas e passaram a compartilhar ideias.
Conversavam sobre empreendedorismo, sobre como pequenas empresas precisavam de consultoria para se organizar melhor. A amizade floresceu em parceria. Com o incentivo de Patrícia, Larissa decidiu juntar economias e investir em cursos online mais avançados. Passava madrugadas estudando gestão de negócios, marketing e até noções de liderança. Cada aula era como um degrau a mais na escada que ela construía. O tempo passava, e a jovem que antes havia sido desprezada na entrevista, agora era vista como referência pelos colegas. Sempre que alguém tinha dúvidas, buscava Larissa. Sua postura profissional, somada à sua empatia, a tornava admirada. Apesar disso, ela nunca esqueceu sua origem humilde. Continuava ajudando a mãe em casa, comprando livros para os irmãos, incentivando-os a estudar. Carregava consigo a lembrança dos dias difíceis como combustível para seguir em frente. E então, certo dia, Patrícia trouxe uma proposta ousada: abrir juntas uma pequena empresa de consultoria para negócios locais. A ideia parecia maluca no início, mas fazia sentido. Larissa já tinha experiência prática em organização administrativa, enquanto Patrícia tinha formação acadêmica. Unidas, poderiam oferecer um serviço acessível para pequenos empreendedores que precisavam de ajuda. Larissa hesitou. Tinha medo de fracassar, medo de não ser levada a sério. Mas, ao mesmo tempo, lembrava-se da menina que estudava em bibliotecas comunitárias, da jovem que chorou após ser humilhada. Aquela era sua chance de reescrever sua própria história. Decidiu arriscar. Juntas, começaram em um pequeno escritório alugado, com móveis usados e muita força de vontade. Nos primeiros meses, trabalharam duro para conquistar clientes. Andavam de porta em porta oferecendo seus serviços, explicando como poderiam ajudar lojas, padarias e pequenos mercados a organizar suas finanças. Aos poucos, começaram a colher resultados. Um cliente indicava outro, e logo a reputação da dupla começou a crescer. Larissa, em especial, se destacava pelo jeito humano de lidar com as pessoas. Sabia se comunicar com clareza, sabia escutar, sabia transformar a complexidade em simplicidade. No final de um ano, a pequena empresa já tinha estabilidade. Não eram ricas, mas tinham conquistado respeito e espaço no mercado local. Larissa olhava para aquele escritório simples, mas cheio de vida, e sentia orgulho de si mesma. Ainda não sabia, mas o destino estava preparando algo maior. O caminho que escolhera iria, em breve, colocá-la novamente diante das pessoas que haviam rido dela. Só que dessa vez, ela não seria a candidata desesperada em busca de emprego. Seria alguém em posição de escolha. Os meses foram passando, e a pequena empresa que Larissa e Patrícia haviam fundado começou a ganhar cada vez mais espaço. Já não eram apenas padarias ou mercados que as procuravam. Pequenas redes de lojas e até escritórios maiores começaram a solicitar seus serviços. O boca a boca e as postagens nas redes sociais funcionava como o melhor marketing. Larissa, que antes mal tinha coragem de se apresentar em uma entrevista, agora falava em reuniões para grupos inteiros de empresários. Sua firmeza, sua clareza e sua capacidade de transformar conceitos complicados em algo simples conquistavam a confiança de todos. Mas o destino, com sua ironia silenciosa, guardava uma surpresa. Certo dia, Patrícia entrou apressada no escritório com um convite em mãos. Um grupo empresarial estava organizando um processo seletivo para contratar uma empresa de consultoria. O contrato era grande, capaz de mudar completamente o patamar do pequeno negócio delas. E, para surpresa de Larissa, a seleção aconteceria exatamente na empresa onde, anos antes, ela havia sido humilhada. Quando ouviu o nome da companhia, um frio percorreu sua espinha. As lembranças vieram com força, a sala luxuosa, os olhares de desprezo, as palavras que a feriram. Por um instante quis recusar. Não quero voltar lá, pensou, mas logo respirou fundo. Dessa vez,
Não iria como pedinte. Iria como alguém, capaz de escolher, de negociar, de ser ouvida. Na noite anterior à apresentação, Larissa quase não dormiu. Preparou cada detalhe do projeto, revisou gráficos, montou planilhas, ensaiou falas. Queria estar pronta para qualquer pergunta, para qualquer olhar atravessado. Não permitiria que a insegurança de antes voltasse a dominá-la. Na manhã seguinte, entrou no prédio com passos firmes. Os mesmos corredores que antes a intimidaram agora pareciam menores diante de sua nova postura. Estava elegante, com um blazer simples, mas que transmitia profissionalismo. Patrícia caminhava ao seu lado, e juntas pareciam duas guerreiras prestes a enfrentar uma batalha decisiva. Ao entrar na sala de reunião, reconheceu imediatamente alguns rostos. Entre eles, estava o homem que havia conduzido sua antiga entrevista, aquele que rira dela de forma sarcástica. Ele a olhou com leve surpresa, mas tentou disfarçar. Larissa sentiu o coração acelerar, mas não baixou os olhos. Olhou diretamente para ele, firme, e sorriu. Pela primeira vez, não se sentia inferior. A reunião começou. Outras empresas apresentaram suas propostas antes delas, e cada uma parecia mais polida e cheia de recursos. Quando chegou a vez de Larissa e Patrícia, muitos esperavam algo pequeno, amador, mas a apresentação surpreendeu a todos. Larissa falava com clareza, mostrava dados concretos, contava histórias reais de clientes que haviam crescido com a ajuda delas. Sua paixão era visível e seu conhecimento era sólido. Patrícia complementava, com técnicas e estratégias bem estruturadas. Quando terminaram, houve um silêncio. Depois, perguntas começaram a surgir. Diferente de anos atrás, Larissa não gaguejou, não se perdeu. Respondia cada questão com firmeza, com segurança, mostrando que sabia do que estava falando. Enquanto falava, notava os olhares se transformando. Aqueles que antes a viam como inexperiente, agora a enxergavam como uma profissional de respeito. E em meio à plateia, o homem que outrora a humilhara permanecia calado, quase desconcertado. Dias depois, veio a resposta. A empresa de Larissa e Patrícia havia sido escolhida para o contrato. Quando recebeu a notícia, Larissa chorou, não de tristeza, mas de vitória, não apenas pelo contrato em si, mas pelo que ele representava. Aquela era a prova viva de que ela não precisava aceitar as definições que os outros colocavam sobre sua vida. Algumas semanas mais tarde, enquanto assinava os papéis oficiais, teve a oportunidade de reencontrar, frente a frente, o mesmo recrutador que havia zombado dela anos atrás. Ele a cumprimentou com um sorriso sem graça e tentou puxar conversa, mas Larissa respondeu apenas com a educação necessária. Não havia ressentimento em sua postura, apenas dignidade. Ela percebeu naquele instante que a verdadeira vitória não estava em humilhar quem a havia ferido, mas em mostrar, com sua própria trajetória, que ninguém tem o direito de determinar o destino de outra pessoa. O tempo passou, e o contrato trouxe novas oportunidades. O pequeno escritório se transformou em uma empresa mais estruturada, com equipe própria e clientes de diversas regiões. Larissa, que começou estudando sozinha em bibliotecas públicas, agora palestrava em eventos sobre empreendedorismo e superação. Sempre que contava sua história, enfatizava que o mais importante não era o diploma, a aparência ou as condições de origem. O que realmente transformava vidas era a perseverança, a disposição de aprender e a coragem de não desistir diante da rejeição. Sua mãe, orgulhosa, assistia a tudo com lágrimas nos olhos. Os irmãos, agora adolescentes, seguiam seus passos, motivados pelo exemplo que Larissa havia dado. Certa vez, durante uma palestra em uma escola pública, uma jovem tímida levantou a mão e perguntou: "Mas e quando as pessoas dizem que a gente não é capaz?" Larissa sorriu, lembrando-se de si mesma no passado, e respondeu: "Então você olha para dentro de você
e lembra que a opinião deles não define quem você é. Use a dúvida deles como combustível para provar, primeiro a si mesma, que você pode ir além. Naquele momento, percebeu que sua trajetória tinha se transformado em algo maior do que ela mesma. Não era apenas sobre conseguir um contrato ou sobre se vingar de uma humilhação. Era sobre inspirar outros a acreditarem em seus próprios caminhos. E no fundo de sua alma, sabia. Se não tivesse passado pela dor daquela entrevista, talvez nunca tivesse despertado a força que carregava dentro de si. O ciclo se fechava. Larissa não era mais a jovem insegura que saiu chorando de uma sala luxuosa. Era agora uma mulher que, com dignidade e coragem, havia conquistado seu espaço no mundo, e sua mensagem ficava clara para todos que cruzavam seu caminho. Ninguém pode apagar o brilho de quem decide, dia após dia, escrever sua própria história. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.